Interpretação assusta? Mas olha só, interpretação é técnica. Se a gente faz interpretação de prova igual a gente aprendeu com a tia Teteca, a minha filha tem 7 anos, está aprendendo interpretação agora, né, coitada? Fico com pena dela. Lá onde ela está aprendendo. Não, ela não está aprendendo, porque é um estresse. A garota sofre porque não se ensina interpretação assim. Interpretação tem palavras-chave. A interpretação, além de ser, né, óbvio, além de envolver a questão semântica, que está relacionada a referência, inferência e extrapolação, ela envolve uma questão gramatical e até vocabular. Você vê a questão do patriota? Porra, ele não foi burro. O que o examinador pensou? Vou botar patriota, porque quando você fala assim, brasileiro até demais, pode remeter à questão do patriotismo. Só que o texto não fala disso. O texto está falando de característica marcante. Ponto, acabou. Mas isso é proposital. Porque vai ter gente o quê? Que se envolve. Quer ver uma banca que é... Nossa, eu tenho raiva dos textos dela de questão de interpretação. Só coloca texto motivador. Só. Que é a César Gran Rio. Só. Você termina de ler o texto e está chorando. Termina de ler o texto e está chorando porque sempre, de alguma maneira, você está no texto. Ou você conhece alguém que está no texto. Sempre, sempre. E aí, você tem que... Cara, tem que ser muito malandro para ir direto para a questão e ler o texto assim, entendeu? Não, já era. Questão 3. Para estruturar a progressão do texto. Olha, serve para questão de interpretação, de gramática e redação. Progressão textual. O que é progressão textual? Muito bem. Progressão textual é a possibilidade, são as ferramentas que permitem, que viabilizam o desenvolver do texto. É por meio da progressão que a gente consegue observar, analisar a estrutura lógica que envolvem as suas ideias, ou a ideia do autor do texto. Isso é a progressão. Isso é avaliado nas redações. Por exemplo, no caso do CESP, ele não coloca lá no item de correção dele progressão textual. Mas dentro dos itens dos conteúdos, ele avalia a progressão textual. Por isso que às vezes os alunos colocam a resposta correta e não sabem porque perdem ponto. Perdem ponto por conta de uma questão de progressão, que é o encadeamento. Como é que acontece esse encadeamento? Ele pode acontecer por meio dos termos, o uso de pronomes, por exemplo, de sinônimos, ou pode acontecer por meio das ideias, quando você faz uma questão maior, do tipo, vou relacionar uma causa com uma consequência, vou usar, minha estratégia argumentativa vai ser por oposição. Então você vai ter que ter uma ideia que vai ser fundamentada e que vai ser oposta a outra. Isso também marca uma sequência lógica, isso também marca uma questão de progressão textual, tá? Então ele está dizendo, a progressão do texto. Quando a banca mencionar numa questão assim de prova, progressão textual, ela vai cobrar duas coisas. Ou ela vai trabalhar com uma questão de vocábulo, que retoma um termo ou uma expressão, ou ela vai trabalhar com conectores, conjunções, preposições, pronomes, tá? E aí ela menciona, e fazer a passagem do primeiro para o segundo parágrafo, então ela está fazendo uma coesão maior, uma progressão no sentido maior. Por quê? Olha aqui. Eu tenho, digamos que isso aqui seja o meu primeiro parágrafo, tá? Aqui é o meu primeiro parágrafo. Dentro desse parágrafo, eu tenho, sei lá, ideia 1 e ideia 2. Digamos que seja o meu parágrafo de introdução. Essa ideia 1, eu vou ter que trabalhar no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. E essa ideia 2, no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Aí, essa é uma estrutura, por exemplo, de elaboração textual, seja ela qual for. Como é que eu vou estabelecer a ligação entre elas? Elas foram apresentadas na minha introdução. Quando eu for para o primeiro desenvolvimento e passar para o segundo, eu vou ter que estabelecer uma coesão aqui. Meu texto não pode dar um salto. Ele precisa o quê? Evoluir, progredir. Então, eu tenho que saber muito bem qual é a primeira ideia que eu vou colocar aqui, e qual é a relação que ela vai estabelecer com essa segunda ideia. Por causa e consequência, é uma enumeração
do tipo, vou colocar a ideia 1 e ideia 2, vou falar a primeira e a segunda? Então, isso tudo é estruturado antes. É isso que ele está perguntando. Quando eu pular do primeiro parágrafo para o segundo, como é que essa coesão aqui foi estabelecida para que a progressão textual não fosse prejudicada? Tem gente assim. Letra A. Vocês sabem o que é anáfora, catáfora? Anáfora para trás, catáfora para frente. Boa. Aí ele colocou anáfora por meio da utilização de numerais. Aí você vai lá para o primeiro parágrafo e o segundo. Tinha que ter um recuo aí no A primeira, tá vendo? No texto. Tem assim, A em nosso é o primeiro parágrafo. Depois tem A primeira. Esse é o elemento de coesão que eu falei que está aqui, ó. E ele vai introduzir o segundo parágrafo. E qual é a primeira que ele está sugerindo? É a primeira constante. Ele não falou lá no início, no primeiro período, que ele ia apresentar duas constantes? Então, a primeira ainda é um parágrafo? Tinha que estar com recuo. Na formatação ficou sem o recuo. Na letra 4, ele coloca um terceiro parágrafo para os brasileiros. Aí seria o quarto parágrafo. Não sei, vamos chegar lá. Esse aí é o segundo. A primeira é o segundo parágrafo. Qual que você marcou para essa? Eu fiz ela como se fosse aqui. Aí eu marquei a letra D. Não, mas olha só. Você marcou aquilo o quê? Você marcou a letra D? Não, mas é o julgamento dos parágrafos errado. Uhum. E vou te dizer mais, por que tem que ser um parágrafo? Observe que ele não está no ponto continuativo do final da primeira linha. Não, eu também fiquei com essa dúvida. Mas o parágrafo é esse mesmo. A primeira ainda é escassamente conhecida. Agora, se fosse aquilo o quê? Deixa eu ver se daria para ser uma anáfora. A primeira é ainda escassamente conhecida e nada compreendida no exterior. A segunda, no entanto, já anda bastante divulgada lá fora, sem que direto ou sistematicamente o corpo diplomático contribua para isso. Aquilo que eu acho que o Wade e Martin diziam, apenas por humorismo, não. Esse aquilo está lá na frente, ó. O que é aquilo que eles diziam? Nunca se faz amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã. Não seria uma anáfora, seria uma catáfora. Não poderia ser letra D. Tá? Bom isso aí que aconteceu, né? Porque vê como é que induz a gente ao erro, porque a gente tem que achar uma resposta. Legal isso. Por que eu tenho que achar uma resposta? Eu marquei a D. Porque eu pensei que o aquilo ali é um pronome. Verdade. É um pronome demonstrativo que funciona como um substantivo. Porque ele está substituindo alguém que só aparece depois que entre parênteses. É aquilo que eles diziam. É uma catáfora aí, não é uma anáfora. Boa, né? Legal, gostei. Gosto desse tipo de participação, viu? Isso é importante. Então, questão 3 está tranquilo? Letra A, posso seguir? 4. De acordo com o terceiro parágrafo do texto, a capacidade de adiar do brasileiro é... Aí o que você vai fazer? Vai para o terceiro parágrafo, claro. Primeiro A, o segundo a primeira, terceiro aquilo. Aí ele diz, de acordo com o terceiro, a capacidade de adiar do brasileiro é... O que você vai procurar no texto? Você tem que achar a questão da capacidade de adiar. Pode estar escrito de uma outra maneira, mas tem que estar lá, adiamento, o brasileiro adia, tem que ter outras expressões que recuperem a capacidade de adiar.
Aquilo que Oscar Wilde e Mark Twain, acho que é assim que fala o nome dele, diziam apenas por humorismo, nunca se faz amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã, não é no Brasil uma deliberada norma de conduta, uma diretriz fundamental. Não é mais. É bem mais forte do que qualquer princípio de vontade. Um instinto inelutável. Uma força espontânea da estranha e surpreendente raça brasileira. Onde está a capacidade de adiar? Na fala do Oscar Wilde e do Taiwan. Aí ele diz que, como é que a gente sabe que no Brasil isso é levado a sério? Porque ele colocou que eles falavam num tom de humor. Mas no Brasil aconteceu o quê? Levaram a ferro e fogo, sério demais. Aí ele diz, na questão 4, de acordo com o texto. De acordo com o texto é uma questão de referência. Ele está dizendo, não é para você deduzir e não é para você extrapolar. E aí eu vou dizer, está de fato no texto? Tá. Na fala na citação do Oscar Wilde e depois quando ele diz que o brasileiro não leva isso a sério, mas leva muito mais do que a sério. Porque isso faz parte o quê? Do instinto. Pô, matou a pau. É uma questão de referência. Tá tranquilo? Professora volta, tá viajando. Não, professora, peraí. Não, tá tudo bem, né? Deu uma viajada nessa, né? Bem-vinda. Eu viajo muito com a do FCC, eu resolvo prova da FCC brigando com a FCC. Imagina, a pessoa tá louca já, gente, eu tô esquizofrênica, acho que é um negócio de aula online, você fica dando aula pra câmera, fala com o aluno, câmera. Aí quando eu vou resolver prova, eu já tô louca, brigando com a banca, filho de uma égua, esse cara é um corno, não é possível, por que fez isso? Eu não sei porquê, eu sempre acho que é um homem. Acho sempre que é um homem revoltado, que foi corno, mal amado, alguma coisa do gênero, nunca acho que é uma mulher. Não pode, uma pessoa dessa não é feliz, eu também acho. Não é. Tá, alguém ficou em dúvida em alguma outra opção na questão 4? Um princípio de vontade não dá, porque se for um princípio, você marca a questão do instinto. O instinto não é um princípio. O instinto é inerente. E instinto é uma palavra que está no texto. Olha lá, um instinto inelutável. Cara, o que é um instinto inelutável? Cara, tu não tira, não domina. É instintivo. E quanto mais em casa você fica, mais coisa você joga pro outro dia. Tô mentindo? Se eu não acordar, tomar banho e sair, filho, não sai nunca mais. Nunca mais ninguém me tira de casa. E o estúdio agora é dentro de casa? É da sala pro estúdio, do estúdio pra sala. D de dado, um instinto inelutável. É que alguém sugeriu um princípio de vontade. Eu falei, não pode, porque até confundiria, dá para confundir. Mas o instinto, ele tá lá explícito no texto. E como é de acordo com, a questão é de referência textual. Gente, acompanhou ou tá muito rápido? Porque assim, às vezes eu pego bonde, trem, avião, tudo, vou embora. Aí tem que falar. Para, tá? 5. No fragmento, alguém poderia marcar, por exemplo, uma prática humorística, porque é o que está dentro da frase deles, mas não seria do brasileiro. No fragmento, para o brasileiro, os atos fundamentais da existência são nascimento, reprodução, procrastinação e morte. Esta última, se possível, também adiada, óbvio. O vocábulo em destaque pode ser entendido como... Aí você tem duas formas de entender. Você pode voltar ao texto e ler o texto para poder ver no global, no geral, ou você pode ler só o trecho. O que você vai fazer primeiro? Vai ler só o trecho aqui. Aí tem lá, envelhecimento, repouso, adiamento, preguiça e questionamento. Adiamento. Por que você falou assim com convicção?
Agora, vocês viram que nós estamos na quinta questão sem ler o texto todo? Eu não li o texto, eu não fiz, olha, vamos interpretar, olha aqui. Não sei. Cara, não faz isso. A gente está na quinta questão e a gente só leu um período do texto. Aliás, o segundo também, né, com a frase do Oscar. Vamos ver se a gente consegue fazer isso até o fim? Tá, então é adiamento. Até porque a questão anterior fala sobre adiar. Professora, digamos que eu não tenha tido essa sacada. Eu não sei o que é procrastinação, isso não faz parte da minha vida. Eu li aqui no comando e eu também não entendi. Você vai fazer o quê? Vai para o texto. Mas você vai continuar lendo a partir da onde? Da onde parou a última questão. Aí você continua. Para o brasileiro, os atos fundamentais da existência são nascimento, reprodução, procrastinação e morte. Esta última, se possível, também adiada. Se esta última também possível adiada, ele está falando de quê? De adiamento, a morte. Se você puder adiar a morte, você vai adiar também. Não é adiamento? Então você só confirmou no mesmo trecho que aparece no texto, porque no texto não tem mais nada além disso. Fala, meu amor, você quer me perguntar? Procrastinação e envelhecimento? Não. Essa questão anterior aí. Botei adiamento também. Mas Por que envelhecimento? Porque a sequência não seria por causa da procrastinação aí. Ele está perguntando qual é o significado de procrastinação. A sequência que você pensou foi daquela que a gente sempre fala, nasce, reproduz... Não, nasce, cresce, reproduz e morre. Foi isso que você pensou. Isso é extrapolar. Você trouxe para cá. Você colocou o seu conhecimento de mundo na enumeração, porque é uma enumeração que retoma o conhecimento de mundo. É intertextualidade. 6, né? O foco narrativo, aí você destaca, você tem que ser malandro. Ele já disse que o texto é o quê? Uma narração. Destaca, ele já deu a definição desse tipo de texto. Adotado na crônica, permite-nos perceber que a. O narrador aproxima-se culturalmente do leitor. B. O narrador afasta-se das posturas criticadas por ele no texto. C. O narrador não apresenta identificação com os fatos narrados em função do foco em terceira pessoa. D. A valorização do comportamento estrangeiro mostra que se trata de um narrador também estrangeiro. E. O olhar do narrador ilustra a visão distanciada que os demais países têm do Brasil. Preste atenção. Até agora, o que você vai fazer? A gente leu até aqui o adiada, não é? Não é? Se você não souber, se você tiver com dúvida, você vai voltar só esse primeiro trecho que a gente leu e vai procurar se há marcas do narrador. E quais são as marcas desse narrador do texto? Como é que você identifica esse narrador no texto? Nosso povo. Boa. Depois. Só tem o nosso. O adiamos está um pouco depois, mas tem um adiamos. Aí ele diz, o narrador aproxima-se culturalmente do leitor. A minha pergunta é, se todas essas duas constantes, nós já vimos que são instintivas, é um instinto inelutável. Aí depois ele fala, é uma característica o adiamento. E ele usa a primeira pessoa do plural. Ele está próximo, ele está distante desse... Ele está próximo. E faz parte disso. Ele faz parte disso. Sabe qual era a pegadinha? A última opção. O olhar do narrador ilustra a visão distanciada que os demais países têm do Brasil. Sabe por quê? Porque lá no final do texto ele traz opinião, como o brasileiro é visto em outros lugares.
mas é só uma opinião. Não é o narrador. E aí, quando você lê o texto todo, sabe que você vai fazer uma questão dessa? Você vai voltar e vai ler o texto todo de novo, quando a resposta já estava no início. E aí você vai ter dúvida. Entendeu? Aí fica... Aí é aquela história, né? Fiquei entre duas. Putz, marquei errada. Comum. Já tá confuso? Pois é. Então, 6, letra A. Alguém ficou em dúvida em alguma outra opção? Quer que eu comente? Questão 7. No 6º parágrafo, olha como é que é legal, agora ele botou o parágrafo. O autor afirma. Quando ele coloca o autor afirma, ele coloca inclusive depois que está o quê? Entre aspas. Ele está retirando o quê? Ipsilíteres, aquilo que está no texto. Então ele está falando de referência. Vamos lá. Adiamos tudo. O bem e o mal. O bom e o mal. Assinale a opção que apresenta o comentário linguístico incorreto. Olha só, marca, porque você vai se confundir. Se você não marcar o incorreto, escreve o incorreto grande assim, põe seta. Porque quando você chegar na letra E, você já vai estar querendo marcar a correta. Vai por mim. Então isso é estratégia sua para a prova, para você mesmo não se confundir. Então olha lá. Você vai para o texto? Não, você não vai ler o texto. Tá aí o que ele quer que você analise, é a conjunção. O coisa linguístico, que pode ser a conjunção, eu já sei que é porque eu já fiz essa prova. Aí olha lá, letra A. Ocorre o mecanismo de substantivação. Ele está dizendo o seguinte, que ele colocou o bem e o mal, o bom e o mal. Ocorre substantivação? O que é substantivar? É dar um artigo a qualquer termo. Inclusive, eu posso mudar a classe desse termo. Posso não. Eu mudo a classe desse termo. O artigo é o único termo na língua que vai substantivar qualquer outro termo. Daí a derivação imprópria. A derivação imprópria nasce disso. Então, tem substantivação lá? Risca porque está correto. Você vai riscar porque é correto. Ele quer errada. Se você não se confundir depois que você faz do jeito que você quiser. Eu risco porque eu sou perturbada. Eu que sou eu, risco para eu não ler de novo, porque eu vou querer marcar. Eu sei como é que eu sou. Eu sou muito estabanada. Tudo bem. B. Explora-se a semelhança fonética entre alguns termos. O bem e o mal, o bom e o mal. Não é semelhança fonética? Boa. Semelhança fonética com o som? O mal, o bem, bom. C. Há exemplo de aposto? Sim, ele está explicando. Depois os 2 pontos apresentam sempre uma explicação, enumeração, explicitação, detalhamento. D. Nota-se a presença de antíteses. O que é antítese? Contrário. O bem e o mal, o bom e o mal. Sobrou quem? A conjunção funciona como nexo entre orações. Tá errado, ela funciona como nexo entre o quê? Termos. O bem e. A conjunção é o e. É porque a gente aprende com a tia Teteca que conjunção só liga oração. Mas isso é uma loucura, porque isso é falta de atenção. Quando você diz assim, Ana e Pedro saíram, esse E tá ligando Ana e Pedro, que são termos. Essa é a primeira construção com conjunção que a gente aprende, porque isso aqui está dentro do período simples. Só depois é que você vai ver o período composto e vai ver esse E sendo soma ou oposição, que ele vai ser adversativo ou aditivo, né? Questão 8. Ainda no 6º parágrafo, o autor cita o substantivo dentista 2 vezes. Isso por quê? Aí você vai lá no 6º parágrafo e vai ver o que ele está fazendo com o termo dentista e vai destacar, para depois ler a opção.
Adiamos tudo, o bem e o mal, o bom e mal, que não se confundem, mas tantas vezes se desemparelham. Adiamos o trabalho, o encontro, o almoço, o telefone, o telefonema, o dentista nos adia. Então, é disso aí que ele está falando. Adiamos o dentista, é como se fosse, e o dentista nos adia, da lá da cá, né? Vai para a questão. Ocorre um mecanismo de substantivação? Não, porque nos dois já tem o quê? O artigo. Não é? A gente adia o dentista e o dentista... Perdão, qual que eu tô? Perdão. Na primeira, tal vocábulo assume sentido passivo. A gente adia o dentista. O dentista é... Adiado. É isso aí, gabarito. B, na primeira e na segunda, esse substantivo funciona como agente da oração. Não, na primeira ele é passivo, no segundo ele é ativo, ele é agente. C, emprega-se o mesmo sujeito, nós, nas duas orações em que a palavra está empregada. Não. O meu, você. Terceira. D, na segunda, esse vocábulo assume sentido passivo. Não, ele é ativo, ele é um agente. Na primeira e na segunda, esse substantivo funciona como paciente da oração. Também não. Então, gabarito da 8A. 9. No 6º e 7º parágrafos, foram priorizados, respectivamente, os seguintes recursos argumentativos. Aí você para e pensa assim, ué, mas ele não falou que o texto era narrativo? É um texto narrativo com trechos de argumentação. Aí ele coloca, no 6º e 7º parágrafos, vai lá para o 6º e 7º. O que você vai fazer? Vai ler e vai observar que tipo que ele está fazendo ali de argumentação. A gente tem argumentação por causa e consequência, por enumeração, por citação. Ele pode colocar como argumentação. Eu posso ter uma citação direta, uma citação indireta. Eu posso ter por dados estatísticos. São todos esses tipos. Você tem que ver o que está acontecendo. No 6º, adiamos tudo. O bem e o mal, o bom e o mal, que não se confundem, mas tantas vezes se desemparelham. Adiamos o trabalho. Não sei porque está dando microfonia. Eu estava aqui quieta na minha. Adiamos o trabalho. Mas é porque aqui tem luz, ó. Adiamos a coisa deu... Peraí que agora eu me perdi. A coisa deu em reflexo condicionado. Proposto qualquer problema a um brasileiro. Ele reage de pronto com as palavras logo à tarde. Só à noite, amanhã, segunda-feira, depois do carnaval, ano que vem. O que ele fez aí? Uma enumeração. No 7º. Quanto à morte, não devem ser esquecidos 2 poemas típicos do romantismo na Canção do Exílio de Gonçalves Dias. O que ele fez agora? Uma citação, ele colocou um argumento de autoridade. Então, na questão 8. Na primeira, não, 9. Citação e argumento de autoridade, não tem citação. B, enumeração e citação. Tá certo. C, relação de causa e consequência não tem. Argumento de autoridade também poderia, tá? No lugar de citação. Exemplo, alusão a um fato histórico, citação e comparação. A citação é a mesma coisa que o argumento? O argumento de autoridade, toda vez que você usa uma citação. A citação ela pode ser feita de 2 formas. Você pode ter uma citação direta, quando você coloca aspas e coloca exatamente o que a pessoa escreveu, defendeu. Ou a citação indireta, quando você pega essa coisa e coloca com as suas palavras. Mas o argumento de autoridade também é uma citação. É que o argumento de autoridade a gente tem vários. Os dados estatísticos são argumentos de autoridade, desde que venham de fontes seguras. Tudo que é fonte segura é argumento de autoridade. Aí isso tem uma subdivisão. 10. O brasileiro adia, logo existe. Nota-se uma relação de intertextualidade promovida pelo seguinte mecanismo.
Paráfrase. Para ser paráfrase, ele tem que escrever a mesma coisa, só que com as palavras dele. Ele está escrevendo a mesma coisa? Citação direta. Citação direta tem que ser ipsilíteres aquilo que o autor escreveu originalmente, tá certo? C. Paródia. Paródia é uma brincadeira que você faz, né? É uma transformação que você faz daquele trecho que já é conhecido. Você usa, igual quando você faz uma paródia da música. Você pega uma música que é conhecida e você coloca outras informações que vão corresponder à sua necessidade naquele momento. Aí a gente chama de paródia. Metalinguagem. A metalinguagem é quando uma fala do tipo... você abre o dicionário para ver a definição de dicionário. Isso é uma metalinguagem. Entendeu? Não, isso é metonímia. A metalinguagem é quando você tem... do tipo, você tem um texto explicando como fazer um texto. Isso é uma metalinguagem. Você vai no dicionário e vai procurar lá, dicionário, e vê a tradução de dicionário no próprio dicionário. É referência da referência, pode ser. A exemplificação é o exemplo. Questão 11. C. 11. Sim, adiamos por força do incoercível destino nacional. Nesse fragmento, que introduz o 8º parágrafo, o vocábulo em destaque cumpre um importante papel coesivo ao introduzir o seguinte valor semântico. Qual é? Só pode ser causa, por causa disso. Se você colocar o por e aparecer por causa disso, vai ser causa. Gabarito D de dado. Questão 12. No último parágrafo do texto, o narrador. Aí você tem que ler o último parágrafo do texto. Vai lá e lê. Antes de fazer as opções. A divulgação dessa nossa capacidade autóctone foi. Para a incessante delonga, transpõe as fronteiras e o Atlântico. Olha, viu? Quando ele traz a informação de outras visões de outros países, isso tudo que ele está discutindo, de adiar, procrastinar, isso passa. Isso vem, inclusive, e é discutido em outros lugares, visão de outros lugares. A verdade é que já está nos manuais. Ainda há pouco, lendo o livro francês sobre o Brasil, incluído numa coleção quase didática de viagens, encontrei no fim do volume algumas informações essenciais sobre nós e a nossa terra. Entre endereços de embaixadores e consulados, estatísticas, indicações culinárias, o autor intercalou o seguinte tópico. Aí eu não sei falar francês, mas ele colocou em francês e colocou a tradução. Ontem, hoje, amanhã. E depois ele colocou outra tradução que é: a única palavra importante é amanhã. Ora, esse francês astuto agarrou-nos pela perna. O resto eu odio para a semana que vem. Aí a questão fala. No último parágrafo do texto, o narrador, então no último parágrafo, assume uma postura contemplativa diante dos fatos narrados. Ele está contemplando? Refletindo sobre? Não. B. Sintetiza sua crítica como uma visão otimista da postura do brasileiro? Não. C. Explora o humor promovendo uma identificação entre sua atitude final e as ideias apresentadas? Sim, ele aproveitou aquilo ali e fez de humor, né? Deixou para amanhã também. Ele vem falando tanto sobre isso que, eu sou brasileiro, então também deixo para amanhã. Viu quando eu falei daquela outra questão? Que se você lesse o texto todo, talvez pudesse confundir com a questão da visão de outros países, você ia ficar na dúvida, será que ele está falando do francês, que colocou isso lá sobre o nosso país, no manual de viagens para o Brasil, ou será que ele está falando esse incluindo? Tá? E aí, enfim, a gente não leu o texto, não perdeu um tempo e a gente já está no próximo texto.
Sugiro só que depois vocês leiam o texto todo, porque o texto é bem maneiro, tá? Ah, tá, professora, vou ler sim. Nunca mais eu leio texto assim na minha vida. 13. A mesma coisa. O texto tem um Brasil como temática. Assinale a opção em que se faz uma análise correta sobre o poema de Sérgio Millier. Aí tem, o autor não apresenta problemas do país. O que você vai fazer? Vai no texto e vê se tem algum problema apresentado. Se tiver, você já risca. Ainda mais porque é poesia, né? Aí começa a viajar. Tem problema? Matas despovoadas é um problema? Praia sem pescador. Mata despovoada não é problema, não? Nessas praias sem pescadores? Tem problema? Norte de seca não é problema? Eu acho que sim. O mar sem pescador, o cara não tem peixe. Não tem peixe, não morrer. Então tá. Então essa não é. Beleza, vê se tem outra. Eu acho que mar sem pescador é um problema, mas tudo bem. Mas lá, né? Pô. Mas a pesca não é uma forma de subsistência. Tá, então procura outro problema, vai lá. Qual que você achou? Seca é problema? Pra vocês aqui não, né? Pode ser seca? Pode ser seca? Tô perguntando. Não pode ser seca? Ela falou que não. Então risca a letra A. Pronto. É isso, tem que achar um problema e riscar. Pra que você vai arrumar problema se o examinador já arruma problema? A gente tem que arrumar uma solução, entendeu? B. Embora parta de uma visão mais realista, o autor mostra-se otimista em relação à pátria. Ele tem uma visão realista? Tem? Quando? Fala, pra fora, coragem. Isso aí, respondeu. Quando é que a visão dele é realista? Quando ele fala dos problemas no início. É preciso ter fé nesse Brasil, nesse pau-brasil. Cara, se você precisa ter fé em alguma coisa, é porque a coisa tá boa? Tá. Então, embora parta de uma visão mais realista, ele fala do mar, ele fala da praia, ele fala da praia, ele fala da mata, ele fala do norte, de secas. Aí depois ele vem falando da esperança. Aí, o autor mostra-se otimista em relação à pátria. Ele tem otimismo? Tem quando? A esperança vem, vamos ter fé. Isso não é esperança? Segura, porque eu sei que você não vai ficar feliz. Segura e vai para o próximo. C. Nota-se o desencanto e forte pessimismo. Tem isso? Risca. D. Parte-se de uma caracterização do brasileiro para chegar do ambiente. Caracterização do Brasil para chegar em qual ambiente? Nenhum, risca. Há uma total idealização da caracterização do país? Sobrou quem? B de bola. Alguém marcaria outra? Marcou? Ficou com dúvida?